Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Você pode conferir esse produto no RomaCast, lá no Spotify, em áudio, e também no nosso YouTube. Fica lá no youtube.com/RomaNews, em formato de videocast. Eu sou Alexandre Alencar, muito prazer estar falando com todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo. E hoje, terça-feira, dia 13 de março de 2023, a gente vai falar sobre a última rodada do Campeonato Paraense que aconteceu nesse final de semana, sobre tudo que vai rolar no meio de semana com o Remo e Paysandu jogando pela Copa Verde, e também a outra rodada do Parazão. Hoje aqui do meu lado, Lucas Neves, repórter de esportes aqui do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom, mano? Fala, galera, vamos lá para mais um Podzão. Exato, e Arlen Thiago do futebol paraense, trajado de Tapajós Futebol Clube, não é mesmo? Como é que tá? Tá tudo certo, Alexandre, Lucas, tudo bom? Fala, galera, beleza? Vamos falar dessa rodada passada, né? Aí bastante movimentada, algumas surpresas acontecendo. E estamos aqui, né? Com a camisa do Tapajós aí, torcendo para que o Boto time Santarena. ele se erga na tabela. Exatamente, porque foi uma rodada animada mesmo, né? Mudanças na tabela, né, do que a gente vinha tendo nas últimas rodadas. Vou passar pelos resultados aqui. Foi a sexta rodada do Campeonato Paraense. A Tuna perdeu para o São Francisco 2-1 para o São Francisco. O Itupiranga venceu o Castanhal também por 2-1. O Águia venceu o Caeté por 2-0 e o Águia assumiu a vice-liderança do Campeonato Paraense, passou à frente do Paysandu. O Paysandu tinha chance de reverter isso, mas não conseguiu ontem quando ficou empatado com o Independente em 3-3. O Remo no sábado venceu o Tapajós por 2-0 no Baenão. E o Cametá venceu o Bragantino por 2-0 lá no Parque do Bacurau. Encerrando a rodada, ainda teve ontem esse 3-3 entre Independente e Paysandu Esporte Clube. A gente tem a classificação geral aqui, peguei no Futebol Paraense aqui no Instagram do Arlen. Opa! Vamos lá, rolou até um brega, né? Marcante. Uma palhinha. A distância faz lembrar seu nome. É doido, vamos lá. Em primeiro, Remo com 18 jogos, o Remo segue invicto. 100% de aproveitamento, soberano aí nesse Campeonato Paraense até então. O Águia de Marabá vem em segundo com 13 pontos, perdão. Em terceiro, o Paysandu por 13. Lembrando que o primeiro critério de desempate é número de vitórias. E aí o Águia está na frente. Cametá em quarto com 11, Caeté em quinto com 7, São Francisco em sexto com 6, Castanhal em sétimo com 6, Bragantino em oitavo com 6, fecha o G8. Depois vem os dois times que nem caem e nem disputam mata-mata, Tuna em nono com 5 pontos e Tupiranga em décimo com 5. E aí a zona de rebaixamento, o Independente com 5 e o Tapajós na lanterna com 3 pontos. Situação perigosa para o Tapajós. Como é que está o clima por lá, Arlen? O clima está bastante tenso, né? Mas há uma esperança, há um ânimo, tendo em vista o jogo de ontem do Independente e Paysandu, que foi bastante assim surpreso, né? Tanto para os torcedores quanto ali para a imprensa e ali o elenco do Tapajós, que em determinado momento estava 2-0 ali pro Independente, né? Pro Independente, né? Mas no final do jogo termina empatado, resultado favorável ao Tapajós, né? Ruim ali pro Márcio Fernandes, que eu acho que o clima lá ficou meio tenso também, complicado. E é isso. Pessoal no Tapajós ali, os jogadores, estive lá pela manhã, né? Estão com aquele sentimento de que é possível até uma classificação. A gente estava conversando aqui em off, né? Do São Francisco, talvez até do Caeté para baixo, o Caeté que está em quinto. Todo mundo tem chance de entrar na zona de rebaixamento, né? Dependendo dos outros resultados, né? Essa é a magia do estadual, né? Às vezes fica muito embolado, a tabela curta, o time que tá disputando para cair, vence 2, 3 partidas no final, acaba indo até pro mata-mata. O próprio Itupiranga, né? Era o lanterna da competição. Sim. Se deu bem, já saiu da zona de rebaixamento, tá com 5 pontos, um pontinho mais. Pode garantir ele lá na zona de classificação, pode disputar esse mata-mata, né? É verdade. Então o Parazão continua bastante agitado. Vamos falar desse jogo do Remo contra o Tapajós lá no sábado no Baenão. Mais um dia de jogo do Remo com a torcida lotando o estádio, fazendo a festa.
o reencontro, né? Mais um reencontro entre, por exemplo, Djalma, que jogou no Remo, o próprio técnico do Tapajós, né? O Robson Melo, que foi preparador físico do Remo por muitos anos. Então, Sim. o Paulinho Curuá enfrentando o ex-clube, né? Então, uma tarde e noite de muitos reencontros lá no Baenão. O Remo com um time alternativo novamente, acho que ele de titular só mesmo o Vinícius, né, que estava no gol. O resto, todo mundo ali meio que jogando um time considerado reserva do Marcelo Cabo. E o Remo conseguiu tranquilidade no placar depois de um gol contra muito cedo, né, na partida. O que para o Tapajós tem um efeito reverso, todo mundo fica agoniado logo para tentar diminuir o resultado. E para o Remo já deu para tirar um pouco mais o pé do acelerador, trabalhar a bola. Mas esse gol no início do jogo foi muito determinante para o resultado, né? É verdade. Esse chamado time alternativo do Remo, ele vem dando conta, né? Já são 9 vitórias e não é só um time que ganha, como vocês falaram. Mas, assim, o Remo não convenceu, eu achei. Foi um time que ganhou, mas muito pela fragilidade do adversário. O Remo não apresentou grandes alternativas, a meu ver, na parte criativa, mas o Jean Silva decidiu com os dois Foi o gols, né? destaque do jogo, né? O primeiro gol, apesar de ter a bola desviada, foi creditado ao Jean Silva. A jogada é dele, né? Ele que se ele não Isso. chuta aquela bola, cruza da forma que ele não saiu o gol contra, né? É verdade. Esse gol aí, né, foi assim um balde de água gelada, tendo em vista que eu acompanhei os bastidores ali, né? Os jogadores estavam bastante motivados, porque é um jogo assim, bom, que é bem disputado, né? Se jogar contra Remo e Paysandu, ali os atletas eles vão super motivados. Aí quando nos 5 minutos ali aproximadamente, né, pega esse gol ali de uma infelicidade, né? A bola entra, mas assim, no primeiro tempo a minha análise foi que o Tapajós ele se esforçou bastante, né? Mas ele não teve ali muita sorte em algumas bolas, né? E no segundo tempo eu acho que o time melhorou, né? Em relação ao primeiro, né? Mas o time do Remo ele está bastante entrosado, né? Mesmo o time alternativo, né? Coisa que não está acontecendo no Paysandu. Mas esse time do Remo está bastante entrosado e isso reflete, né, no emocional dos jogadores, né? Que às vezes até uma bola errada, um chute errado dá certo. Então isso tá prevalecendo ali no time azulino. Arlen, eu vi a tua preleção lá, né, no Bainão, muito bacana, mas realmente deve ser difícil, porque a equipe faz toda a preparação, aí leva esse gol No início, no né? início, deve ser difícil, mas assim, não tá nada perdido pro Tapajós, né? Não. Como a gente falou aqui, pode vencer e até ir pro mata-mata, então. E eu acho que peça o Tapajós tem também, né? Tem bons jogadores. O Douglas Lima é o destaque, né? Sem dúvida, do time. É um ótimo jogador, mas não vem fazendo um bom campeonato paraense, né? Isso é verdade. E tem outros bons nomes, né? O Djalma, como a gente falou. O Douglas, né? Zagueiro que Sim. jogou pelo Paysandu a Série C do Jogou. ano passado. Eu acho um bom zagueiro. Tem uma recuperada de bola muito rápida. Ele é muito, muito ágil. Tem um lance no sábado que o Canu... O Canu dribla, ele chega bem na bola. O goleiro também salva uma bola que é driblado pelo próprio Canu, ele salta nos pés do Conrado, Canu. né? Conrado, O Canu foi bem no jogo, achei, de novo, né? Mais uma Foi. partida boa, né? Apesar dele não conseguir concluir o gol, a jogada final, eu achei que ele foi um destaque positivo do Remo. De destaques do Remo que vem surgindo e são boas opções para o Marcelo Cabo, acho que Canu, o Jean Silva, o Ricardinho jogou muito bem, apesar de algumas decisões precipitadas, por ser jovem, por ser um jogador de velocidade, a gente sabe que o cara pensa muito rápido, muito acelerado e acaba tomando a decisão errada no terço final ali de campo, né? Mas são boas opções que vêm aparecendo pro Remo. Acho que de ponto negativo ficou o Diego Ivo, né? Ele teve pelo menos 2 falhas. Ali. Teve uma no segundo tempo já que ele tenta tirar de Pois é, de calcanhar no meio da pequena É área. o passe escorpião, eu acho que era o passe escorpião que ele tentou. Então, teve alguns lances no segundo tempo, por isso que eu digo que o Tapajós ele deu uma melhorada no segundo tempo, que existem alguns lances assim, que, por exemplo, esse é um exemplo onde, né, a bola poderia ter entrado, né? O Tapajós teve a oportunidade também de empatar a partir de uma cabeçada ali acho que foi o Hudson, eu acho que foi. Só que ele não acertou, a cabeçada foi no meio, ficou tranquila ali pro Vinícius, né?
E um outro detalhe também, o Davi e o PP, né? Que são do Remo, estão jogando no Tapajós, né? Tava jogando também ali o Davi, né? No setor defensivo. Então, assim, foi um jogo. Eu penso que o Tapajós foi para cima mesmo no segundo tempo. Fez um bom jogo no segundo tempo, né? O primeiro tempo ele foi um pouco apático. Já no segundo tempo, a bola rodou mais. Eles conseguiram fazer uma tabela, chegar no último terço ali, expressar um certo perigo ali ao time azulino. E o Remo volta a campo por outra competição diferente, mais uma vez. Agora, nessa quarta-feira, vai enfrentar o São Raimundo fora, né? Lá no estádio Canarinho. Acho que o Márcio Fernandes, perdão, o Marcelo Cabo deve ter poupado esse time titular justamente para poder fazer uma boa primeira partida, jogo de ida fora de casa, né? Uma competição que o Remo preza, que é Copa, né? A gente sabe como é que é, mata-mata. Então o Remo precisa dessa vitória para trazer um bom resultado. E claro que eles querem continuar com 100% de aproveitamento, querem continuar vencendo todos os duelos, mas também porque na outra quarta-feira, dia 22, tem um jogo de volta aqui no Baenão contra o São Raimundo, né? Então, a gente sabe, o jogo de ida é importante, o de volta é mais importante ainda, porque o Remo vai estar com a sua torcida aqui no Baenão. E a Copa Verde, ela tem esse diferencial de levar a equipe para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Isso é muito bom. E assim, o adversário do Remo, São Raimundo, eu acho que vai ser um jogo duro, lá no estádio Canarinho. O São Raimundo, ele eliminou, né, o Cuiabá na primeira fase da Copa do Brasil. Fez um bom jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas acabou sendo eliminado. Eu acho que o São Raimundo vai para cima do Remo. Mais um duelo do Norte, né? Então, times do Norte, a gente sabe quanto é difícil para Remo e Paysandu enfrentar times daqui do Norte, que tem alguns que são bem pedreiros historicamente para a dupla repar. Agora é interessante que está pegando equipes, né, da região, né? Outrora pegava as equipes de outros estados, outras regiões mais e fora. saía logo na segunda fase, segunda fase. Agora o Remo tem uma oportunidade de chegar à quarta fase, é isso, né? É a terceira? Da Copa Verde? Vai para semifinais, né? Semifinais. Quartas agora. Vamos ver se, falando de transmissão, se a transmissão vai estar boa, né? Porque é o último jogo Princesa do Solimões e Paysandu. A transmissão que foi cedida pelo Princesa dos Solimões, né? Vale ressaltar aqui. Não foi a Papão TV que fez, né? Foi difícil acompanhar. Então vamos ver. Antes fosse, né? Não, se fosse a Papão TV, com certeza a qualidade lá em cima. O jogo da Copa Verde do Paysandu na primeira rodada aqui em Belém, na Curuzu, teve a transmissão perfeita. Sem defeitos alguns, muito como boa. Entrou o patrocinador, né? A Bet Nacional, né? Então, pelo que eu vi lá, a estrutura é da TV Norte. E aí já tem todo um aparato, né? É uma outra qualidade, qualidade. Eles davam uma câmera ali simples e tal. A gente agora vê a questão do Princesa dos Solimões, por exemplo, que ainda falta os clubes se profissionalizarem, né? Os clubes do Norte. A gente vê a Copa Verde, essa competição, né? Que já tem uns anos e tal. Mas eu acho que a CBF poderia dar um aporte melhor para as equipes. Tirar um pouco da Copa do Brasil, né? Talvez, a renda ali, o prêmio. E, olha, vou dar aqui 100 mil, vou dar 50 mil, for passando de fase na Copa Verde. Porque lá no Amazonas tem a arena, né? Mas o jogo foi no interior, o jogo do Princesa dos Solimões. Aí não tem a estrutura. Exatamente. Vamos falar agora também do jogo mais movimentado da rodada, esse 3-3 ontem lá no Navegantão. Será que a corda no pescoço do Márcio está apertando? Eu acredito que sim. E olha, segundo informações aí, ele não tá mais satisfeito, assim, tá meio... Há uma certa insatisfação e desejo de saída. Mais uma bomba mais de uma, Arlen. Paysandu. Porque é o terceiro jogo seguido sem vitória do Paysandu. Perdeu para o Caeté no Parazão, empatou com o Princesa em 0-0 e empatou em 3-3 com o Independente. Coincidentemente, os 3 primeiros jogos fora de casa do Paysandu na temporada, né? Na Curuzu ainda tá 100% a equipe, Na Curuzu tá 100%, mas saiu da Curuzu, o Paysandu não consegue vencer. E ontem, uma tarde horrível do Boca Negra, né? Horrível mesmo, assim, uma das piores atuações. É pra esquecer. Das piores atuações de zagueiros no futebol paraense, assim. Ele
ele faz o pênalti do primeiro gol do Independente, ele perde a bola que resulta no segundo pênalti do Independente e ele é expulso. Ele foi expulso em 2 jogos seguidos, em duas competições diferentes. Ele foi expulso contra o Princesa e foi expulso ontem contra o Independente. Uma proeza, né? E, Que fase. e, que fica, fase, hein, jogador? e fica o recado da má atuação mais recente. Igor Bozel não jogou bem contra o Caeté, o time perdeu, ele foi dispensado do clube. Então, parece que lá na Curuzu tá meio que nessa toada, né? Mau desempenho vai rasgar. Então o pessoal aí já tá com a água ali já batendo, né? Na cintura. Pra não Exatamente. dizer outra coisa. Então, assim, eu penso que a torcida já tá ali perdendo a paciência, né? Eu lembro os jogos na Curuzu, o último jogo na Curuzu, só love, né? Agora a torcida já tá assim meio, como diz aí, né? Cabreira. Inclusive, a gente falou no Bozel, olha, são 12h36. O Paysandu acabou de anunciar Edilson, lateral direito de 27 anos, novo reforço do Papão para essa sequência da temporada. Ele é natural de lá do Rio de Janeiro. Então já chega aí para suprir essa necessidade que foi a saída do Bozel, né? Certo, perfeito. Falaste da insatisfação da torcida bicolor, eu separei aqui até uns tweets bem pesados e tal. Não vou citar os palavrões por respeito a quem está assistindo a gente, mas a gente falando que o elenco é morto, que quando o assunto é fazer o torcedor de palhaço, o time do Paysandu ganha o Oscar. Tá sendo alternativo, né, esse time do Paysandu? Não tá sendo alternativo pela vontade do Márcio Fernandes, tá sendo alternativo porque tá todo mundo batido, né? Sim. Isso. Todo mundo machucado. O primeiro tempo do Paysandu foi desastroso, né? Foi horrível. Conseguiu, o Mário Sérgio, ele destoou muito dessa equipe, é um belo jogador, ele fez o gol para trazer o Paysandu de volta. Aí no segundo tempo, com a expulsão do Boca Negra, matou de vez a reação. E na raça, na vontade, o Paysandu conseguiu o empate no último lance, praticamente. A gente tava até falando aqui em off com o Lucas, chamou a atenção também a atuação do Rafael Oliveira, né? Ele tava há um tempão se condicionando, tinha ali condições para jogar 20, 25 minutos, entrou no segundo tempo, ele dá o passe para o terceiro gol do Independente, Independente 3-2, beleza, vamos segurar aqui agora, e ele se machuca e sai. Então o cara entrou para dar o passe pro gol, né? A estrela, lei do ex ali também. Agora rolando. É muita infelicidade, né? Ele tá treinando, né? Não sentiu nada, vai para valendo ali, no valendo, alguns minutos ele complicado, sente, né? cara, deve ser muito difícil. Mas deu pra perceber que ele tava um pouquinho acima do peso ainda não tava, como ele falou, ele mesmo disse em entrevista à TV Cultura, né? Que ali 20, 25 minutos ele conseguiria. Agora, o que Sinomar fez com esse time do Independente... É verdade, mudou completamente. Como é que pode, cara? Completamente. Como é que pode o treinador trocou, fazer ter essa visão e... Interessante, né? Conhecer muito futebol. O problema foi a falha no gol do João Vieira também, né? Que ele fica sozinho ali, empata o jogo no final do segundo tempo já, né? Outro jogador que não parecia 100% é o Ricardinho do Paysandu, né? Também. Ele tem muita categoria, mas assim, sem estar 100% fisicamente, fica difícil. Eu acho que o Ricardinho não tá aguentando malmente 45 minutos, né? Pois é. E eu vi o campo um pouco duro, né? A grama tava alta, exato. A transmissão divulgou que o Independente não cortou a grama de propósito. Pra atrapalhar o ver a Paysandu. espinha de peixe lá e tal, né? Da drenagem. A gente que conhece campo de futebol, né? Tem uma intimidade. Os caras te sacaneiam, né, Arlen? É complicado, gente. Os caras te sacaneiam muito, velho. Entendeu? Então, o que acontece? A gente que manja, né, de futebol, né, tem uma habilidade diferenciada aí, então não ajudou muito ali o gramado também. Lembrando que o Paysandu entra em campo essa semana. Não, é só na semana que vem, né? Quinta-feira, dia 23. Diante da Tuna. Diante do Princesa dos Solimões, pela mas tem Copa o Verde. Parazão antes. No Parazão antes vai ter clássico, né? Nessa próxima rodada. Sábado, 5 da tarde, Paysandu e Tunaluso na Curuzu. Hora complicada pro Paysandu encarar um clássico, né? E pra Tuna também, né? Pois é, né? A Tuna, né? Pra tem a Tuna também. Aí que tá numa situação aí, né? Perdeu pro São Francisco aí
Cara, Foi a estreia do Rodrigo, né, como foi. treinador. Mas ele manteve o mesmo modelo de mesmo jogo do modelo, Josué ali. E não deu certo mais uma vez. E complicando, né, a situação da Tuna. Muita torcida ali. Rapaz, já nos chamou de. De santo. Mas enfim, né? Então, esse clássico, mais um, né? Paysandu e Tuna Luso brasileiro, às 5 horas da tarde. E o Remo, curiosamente, vai enfrentar o Castanhal no Souza, no domingo de manhã. A gente estava conversando sobre. O Lucas perguntou assim: sabe por que o Castanhal trouxe esse jogo para Belém? Eu imaginei que tivesse sido por causa da bilheteria, né? Deve dar uma grana boa pro Castanhal, a bilheteria lá no Souza. Verdade. Mas por que não no Bainão, né? Poderia ter mais dinheiro ainda, né? Se fosse no Bainão esse jogo. É verdade. Poderia, né? Igual foi com o Tapajós. Paysandu e Tapajós, né? Foi na Curuzu. Eu acho que também não tem uma explicação para isso. Acho que é a estratégia da Eline também, né? Pode ser também. Pode ser. Não deve deixar tão à vontade. Deve ter assistido o jogo Tuna e Remo, visto que o Remo deve ter algumas dificuldades com gramadas lá do Souza, né? Sim. Para não deixar tão à vontade. Porque praticamente poderia estar Entregar entregando o jogo, né? pô. Vai jogar no Bainão. Não, a gente tá dando. Exatamente. E aí a outra rodada tem ainda Caeté e Cametá. Jogo interessante, hein? Caeté e Cametá. Lá no Ipixunão. Bragantino e Águia de Marabá. O Bragantino precisa dar a vida também nesse jogo, que não tá muito bem das pernas. São Francisco, Independente e Tapajós e Itupiranga. Quase um jogo de 6 pontos pro Tapajós, né? Vencer ou vencer aí. Vencer ou vencer. Divisor de águas, né? Isso daí vai definir aí a vida do Tapajós aí no... Se cai ou não. Foram 18 gols nessa rodada do Parazão. Movimentada, Nem né? eu fiz os gols, eu fiz tanto gol que eu nem tive paciência para postar os gols. E aí, senhores, a gente entra na polêmica, né? Já vamos para a penúltima rodada do Campeonato Paraense e a última rodada segue indefinida. Não temos dias, horários e nem locais onde serão realizados os jogos e a grande expectativa, obviamente, é para o clássico entre Remo e Paysandu. O Mangueirão, o governo do estado divulgou nesse final de semana, sábado, não foi, Lucas? Divulgou no sábado uma nota afirmando que o Mangueirão será reaberto no dia 9 de abril, tá? Só que pela tabela, se o Parazão continuar acontecendo aos finais de semana, o Clássico Repasse será no dia 25 e 26 de março, né? Correto? Não? Falei besteira? Não, falei besteira. Dia 1º e dia 2 de abril. O repasse seria dia 1º ou dia 2 de abril, né? Nesse final de semana. O Parazão pode ficar uma semana a mais, né? Pode ficar uma semana parado. Vamos ver, teoricamente. Porque se a gente for coincidir, a nota do governo do estado diz que vai ser reaberto na última rodada do Campeonato Paraense. Mas, seguindo cronologicamente o que tem acontecido até agora, a última rodada do Campeonato Paraense acontece dia 1º e dia 2 de abril, e não dia 9, né? Então... Eu penso que a vida tem que seguir, né? Independente aí se vai ficar concluído as obras lá no Mangueirão ou não, continua o campeonato, né? Se tiver pronto até o final do Parazão, para a final, aí tá ótimo. Caso contrário, eu penso que os times ali, os diretores ficarem presos nisso, a própria federação, né? É ruim, né? Lembrando ruim, que fica criando uma expectativa falsa. Pelo regulamento do Campeonato Paraense, a última rodada tem que acontecer toda no mesmo dia e no mesmo horário todos os jogos, né? Então iria atrasar todos os jogos, né? Será que Remo e Paysandu vai ser no Bainão, com torcida única? Torcida única, Será? porque o mando é do Remo, né? O mando sim. desse repá da fase de tem grupos essa é do Remo. possibilidade ainda, né? E ainda tem a possibilidade de os dois times passando da Copa Verde, Remo e Paysandu, mais 2 clássicos repasse para serem disputados. Então a gente teria 3 clássicos em 3 semanas. De repente. Bicho vai pegar. Se isso acontecer, a cidade vai ficar pequena. É verdade. E aí a gente fica nessa expectativa para saber se o Mangueirão vai estar pronto, se não vai. Até porque falta muita coisa para o Mangueirão ficar pronto. Muita coisa que eu digo não estruturalmente, mas muita coisa porque precisa de vistoria do Corpo de Bombeiros, emissão de laudo técnico, vistoria da Defesa Civil, precisa de o laudo da Federação Paraense de que o estádio pode receber público, precisa de evento teste, né? E particularmente, opinião aqui deste que vos fala,
acho arriscado demais fazer o repá de evento teste. Logo de cara, assim. Um repá decisivo. Tipo, o do Parazão, tudo bem que os dois já estão classificados. Mas um repá de Copa Verde, que aí a gente já viu como é que é Copa Verde e Remo e Paysandu jogando, né? Já teve disputa de pênaltis, é muito complicado e a torcida vai querer ver o estádio. Vai todo mundo querer ver o estádio, lotar e ver o seu time jogando de novo no Mangueirão, né? É verdade. É muito. Assim, pode causar muito tumulto, né? Uma coisa nova, né? Torcida. Aí um dos lados pode sair feliz, outro triste, enfim, né? Ainda mais a inauguração, né? A reinauguração é muito arriscado mesmo. Então vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos dias com o Mangueirão. É isso, senhores, estamos conversados? Beleza. Tudo Show. certo. O Gabriel já me olhou ali, já pedindo para encerrar, né, Gabriel? Beleza? A gente volta na semana que vem, segunda-feira. Vai viajar, Arlen? Amanhã estou indo ao Rio, né? Para acompanhar aí a delegação da SMAC, que vai jogar o Sub-20 feminino brasileiro contra o Fluminense lá nas Laranjeiras, quarta-feira, dia 15, às 15h30. É mata-mata? Não, primeira fase, ali são 6 a 7 rodadas. Ah, entendi. Aí vai pra lá e depois volta. Isso, Então vai é um estar aqui na jogo lá, um jogo segunda-feira pro aqui. próximo podcast. Positivo. Não, a gente vai na terça e volta na quinta. Ah, fechou então. Boa sorte lá para as meninas da SMAC. Obrigado. Grande abraço. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Arlen. Tamo junto, mano. Valeu, Alexandre e Lucas. Sigam lá a página no Instagram, @futebolparaense. Pessoal que segue a página do Futebol Paraense. Tem quantos seguidores lá? Tá com 28. 28 mil? 28 mil indo para 29. O Esse Arlen mês. já tem uns 2, 3 meses que ele quer mandar a logo nova pra botar aqui nesse telão pra rolar. Bora todo mundo lá no último feed que é a tabela. Até agora, o último feed é a tabela. Bora lá todo mundo comentar assim, marcar ele. @Arlen Thiago, HARLLEN. Thiago, THIGO, né? Arlen Thiago. Por favor, envia a nova logo pro Roma News. Eu vou mandar. Todo mundo marca ele lá pra ele tomar vergonha na cara e mandar pra gente, fechou? Beleza? Valeu. A gente volta na semana que vem, rapaziada. Entra lá no nosso YouTube, na nossa editoria de esportes, que eu e o Lucas a gente tá lá cobrindo esse Parazão, a Copa Verde e também a Copa do Brasil, fechou? Semana que vem a gente tá de volta com mais um resultado dos times paraenses aqui nas competições que disputam. Um grande abraço, valeu e até lá.